Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Jimmy Passetti e hoje eu vou mostrar para vocês, a gente vai entender de uma vez por todas, todos os gráficos, todas as métricas de satisfações, como que funciona, para que ela serve, como que a gente consegue entender aqueles gráficos que são gerados automaticamente. Então, bora lá! Se você já conhece o canal, já deixa aquele like na confiança, já comenta, compartilha o vídeo. Se você ainda não é seguidor do canal ou não conhece, fica até o final do vídeo, assiste. Se o conteúdo for relevante para você, se você gostou, se te ajudou, deixa o like, compartilha porque ajuda muito aqui na divulgação no YouTube. Dentro da nossa pesquisa, então procurei o meu projeto, abri o meu projeto, abri a minha pesquisa, cliquei aqui em métricas de satisfação, tá? Então lembrando, né, nós já criamos as nossas métricas, tá? Caso você não tenha visto esse vídeo, tem um vídeo aqui no canal explicando como que cria aqui as nossas métricas de satisfação e após criadas e as perguntas respondidas, ele gera aqui todas as métricas e são elas que nós vamos explanar e mostrar uma por uma. Primeira coisa aqui dentro das métricas, olha que legal, eu posso vir aqui e trocar o meu range de data, tá? Então, por exemplo, eu quero ver o que aconteceu nos últimos 7 dias, eu quero ver o que aconteceu nos últimos 28 dias, tá? Então eu consigo vir aqui e troco o meu range de data para poder fazer uma pesquisa mais fidedigna ali com o cenário que eu quero criar, tá bom? Eu quero entender o que aconteceu aqui nos últimos dias, nos últimos 2 dias, hoje, ontem, tá? Então eu consigo criar esse cenário aqui dentro, tá bom? Aqui também, ó, eu poderia ter mais de uma pesquisa, tá? Dentro desse meu projeto, eu poderia ter aqui, ó, mais de uma pesquisa. Então, simplesmente, né, quando eu clico aqui em nova pesquisa, ele cria uma nova pesquisa dentro do meu mesmo projeto. Então, eu poderia utilizar aqui para enxergar somente as métricas relacionadas a um determinado projeto, que nesse nosso caso aqui é um projeto chamado Demonstração YouTube, tá? Então aí ele só faria e mostraria os gráficos relacionados a este projeto, tá bom? Então vamos lá falar de cada uma das nossas métricas, tá? A primeira métrica de NPS. Então eu tenho aqui, ó, eu consigo enxergar quantas respostas tiveram essa pergunta aqui de NPS que eu utilizo dentro da métrica respondida. Aqui do nosso lado esquerdo, a gente tem o gráfico de NPS. Então, para que ele serve, né? Como que ele é gerado, tá? A gente pega a porcentagem de detratores e subtrai da porcentagem de promotores dentro dessa pergunta. Então aqui a gente tem esse dado aqui de NPS igual a 14, tá? Então quando ele estiver muito próximo do menos 100 aqui, ou menos 100, quer dizer que a quantidade de detratores é muito maior do que a quantidade de promotores, e quando ele estiver muito próximo do 100 é totalmente ao contrário, quer dizer que a maioria das respostas são promotoras, tá? Isso é um cálculo padrão de NPS. Nesse nosso exemplo, o nosso NPS é 14, isso é um valor baixo com o que a gente vê normalmente, tá? Aqui, um pouquinho mais para a direita, o que é isso, tá? É um gráfico de tendência do nosso NPS de acordo com as datas das nossas respostas, tá bom? Então tá aqui, ó, eu tinha um NPS aqui de 33 com 12 respostas e no dia 8 ele caiu aqui para menos 100 com 2 respostas, tá? Então eu tive 2 respostas detratoras aqui. Então isso aqui é um gráfico de tendências de acordo com as respostas que eu vou tendo aqui ao longo da minha pesquisa. Para o nosso próximo gráfico, a gente tem aqui o de pontuação personalizada, tá? Então de novo aqui, ó, a gente consegue enxergar quantas respostas nós tivemos para essa métrica. Aqui do lado esquerdo a gente tem esse gráfico aqui mostrando aqui a nossa pontuação. Então essa aqui é a média entre as 14 respostas, tá bom? Então aqui de 0 a 10 a nossa média é 5,7. E nesse gráfico aqui da direita ele mostra a tendência dessa métrica, tá? Então aqui no dia 31 eu tinha, ó,
a minha pontuação, a média da minha pontuação personalizada em 6, com 12 respostas. E para o dia 8, a minha nota, né, a minha média deste dia foi de 0, tá, para 2 respostas. Então, tirando a média aqui, ficou 5,7. E esse gráfico aqui mostra a tendência do que vai acontecendo ao longo dos dias, ao longo dos meses com a nossa resposta. Um pouco mais para baixo aqui, a gente tem a nossa métrica de sentimento, tá bom? Então aqui eu tenho somente 5 respostas para essa métrica. Por quê? Porque é aquele campo texto, nem todas as respostas que nós tivemos aqui tiveram preenchimento desse campo, então ele só vai trazer aqui os que tiverem sido preenchidos, tá bom? Então aqui do lado esquerdo eu tenho a porcentagem aqui dos meus sentimentos, tá? Então eu tenho aqui, ó, 2 deles positivo, ou seja, 40% do total, e aqui são 3 respostas negativas, 60% do total. Então aqui no modo geral, e aqui nesse gráfico de barras, tá? Ele vai trazer para a gente, né, com relação à distribuição do tempo, né? Então aqui no dia 31, no dia 8, tudo que acontece diariamente aqui dentro, as respostas, o sentimento das minhas respostas. Então eu consigo enxergar aqui que no dia 31 eu tive 2 respostas negativas e 2 respostas positivas, e no dia 8 eu tive somente uma resposta e ela foi negativa. Então eu consigo enxergar aqui ao longo do tempo o sentimento das minhas respostas, se elas foram negativas, neutras ou positivas. E por fim, a nossa métrica CSAT. Então eu tenho aqui, ó, somente 13 respostas para essa métrica. De novo, né? Pode ser que algumas respostas não foram respondidas essa pergunta, por isso que ele não gera aqui a métrica em cima de todas as respostas. Então eu tenho aqui 13 respostas que estão gerando aqui esses gráficos. Os gráficos são, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha nota CSAT, ou seja, ele tem aqui a média de todos os participantes, de todas as respostas da minha pesquisa. Então eu tenho aqui, ó, de 1 a 5, a minha CSAT aqui é 3,3. E nesse gráfico da direita eu tenho a tendência das minhas respostas, né? A tendência CSAT para as datas que foram respondidas. Então no dia 31 eu tive aqui, ó, 12 respostas, aonde a minha CSAT era 3. E eu tenho aqui no dia 8 uma resposta, que a minha CSAT foi 1. Então aqui esse gráfico é um gráfico de tendência das minhas respostas CSAT. Espero que vocês tenham entendido todos os gráficos da métrica de satisfação. Um pouquinho complexo, mas vale a pena, dá pra gente gerar aí bastantes insights aí pro dia a dia da organização. Até a próxima, pessoal!